Fala, meus queridos irmãos, estamos finalmente de volta para gravar mais um vídeo. Eu já estava ficando louco aqui, querendo trazer os estudos, as palavras, as revelações do Altíssimo e os ensinamentos para o canal, porém estava extremamente corrido na faculdade, com as coisas da vida, e simplesmente quando eu não estou sentindo paz, sentindo assim um impulso do Espírito para gravar, eu simplesmente não consigo, porque não dá para gravar de qualquer jeito, é algo que realmente é muito sério. Então eu sinto que durante esse breve período de uns 10 dias deu para aprender muitas coisas e me aproximar ainda mais do Criador. Então nunca é um tempo perdido, sabe? Porque existe a obra que a gente faz diante, sei lá, de um canal, mas existe aquilo que a gente vai fazendo também no nosso dia a dia e a nossa busca ao Criador, então nenhum dia é perdido. E, bom, o objetivo desse vídeo é trazer dois temas principais. Então, o primeiro é um muito legal que eu descobri, que é o seguinte, que o Criador ministrou em mim. É sobre, novamente, a multiplicidade da palavra do Criador, de modo que existem versículos que têm mais de um contexto possível para ele, mais de um significado possível, entende? E eu vou trazer o exemplo perfeito para vocês, de modo que não fique confuso. Apocalipse. A carta às igrejas de Apocalipse, ela funciona tanto para o tempo do passado, naquela época em que ela foi feita, tanto para os tempos atuais. E eu vou comprovar isso para vocês historicamente. Então, as cartas às 7 igrejas de Apocalipse foram escritas para as igrejas que estavam na Ásia, as igrejas que estão no território atual da Turquia, que são, vou tentar lembrar de todas, tá? Éfeso, Tiátira, Sardes, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia e tem mais alguma. Mas o que é o mais importante? Que aquelas coisas se cumpriram naquela época. As pessoas que iam passar uma tentação de 10 dias na prisão e que eles tinham que resistir até o fim para receber a coroa da vida. Aqueles na igreja de Tiátira, aos quais receberiam a pedra branca ao final, na sua recompensa, literalmente, quando você estuda o contexto da época, a pedra branca significava absolvição. Eles estavam sendo perseguidos por um governo pagão que estava literalmente matando eles e dava a eles a pena de morte, a pedra preta, naquele lugar. E a pedra branca que Jesus estava oferecendo era a absolvição nos tribunais eternos, nos tribunais celestiais. Então, e todas elas, aquilo se cumpriu naquela época. A doutrina de Jezabel, da qual Jesus alerta sobre o que estava acontecendo em uma das igrejas. Só que, ao mesmo tempo que aquilo se cumpriu naquela época, também serve para o final dos tempos, para os dias atuais. Então, toda a igreja, em toda a história, foi edificada com a palavra viva e eficaz do Criador, mas, ao mesmo tempo, diferente do que incrédulos pensam, sim, vai acontecer o Apocalipse. Estamos, sim, já nos primeiros eventos, já estamos vendo o final dos tempos, e ele é real. Não é uma metáfora, não é uma parábola, uma invenção, mas é algo verdadeiro. Então, uma coisa muito interessante também que eu descobri é que o nome Jesus Christos, quando feita a gematria, que era muito comum dos cristãos fazerem na igreja primitiva, e uma coisa que está voltando a ser feito hoje em dia, a gematria, porque não é algo utilizado somente por pessoas ruins, por pessoas ocultistas ou, sabe, de seitas malignas, mas é algo que também pode ser usado, essa numerologia, de uma forma de Deus.
Tanto é que o próprio Criador, quando ele colocou Yesu Cristo, vocês sabem qual que é o valor numérico de Yesu Cristo? 888. E o que isso significa? O 7 é um número que representa a perfeição. Então, o 8, como o 7 seria a conclusão por causa dos 7 dias em que a Terra foi feita e essa perfeição, o 8 é como se fosse um novo começo, ou mais do que perfeito, ressurreição, certo? E é por isso que esse nome que o Criador deu ao Messias em grego dá exatamente 888, porque ele é a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida. Então, não é por acaso. Do mesmo modo em que ele deu o número do anticristo e falou assim: aquele que tiver sabedoria, calcule, pois é número de homem. E, literalmente, além do anticristo, que não sei se o nome dele terá esse número na guimatria, exatamente o porquê do 666, isso talvez seja até um mistério, porém nós sabemos que isso está espalhado pelo nosso mundo através de vários logotipos de indústrias famosas, através até mesmo um grande candidato anticristo, que é o genro do Donald Trump, o Jared Kushner, tinha lá o prédio 666 em Nova York. Então, mas o que é o mais interessante? Que ao mesmo tempo que nós vamos ter um anticristo do fim dos tempos, existiu um anticristo, como o próprio apóstolo João fala, que vários anticristos se têm feito no mundo. Existiu alguém chamado o Imperador Nero de Roma, o qual o nome dele em hebraico, quando transliterado para a gematria, que é Neron César, dava exatamente 666. Então, sim, naquela época eles acreditavam que eles estavam vivendo o Apocalipse e, de certa forma, eles estavam vivendo o fim deles ali, mas não é realmente o fim de todas as coisas, ao qual essa terra será queimada com fogo e surgirão novos céus e nova terra, porque é isso que está escrito aqui na palavra. Só que para isso todas as profecias teriam que se cumprir. O homem da iniquidade, como Paulo disse, Daniel, se assentar no lugar santo, que é o terceiro templo do Criador, e também no corpo do ser humano através da marca da besta. Então eu creio que serão esses dois cumprimentos paralelos, novamente, dois significados para um mesmo versículo. Então é muito interessante como que Nero deu exatamente 666, como se ele fosse um anticristo. Hitler, inclusive, eu não sei, se quiserem dar uma pesquisada aí, mas eu acho que não dá 666, mas o que importa é que a palavra ela se cumpriu naquela época, continuou se cumprindo provavelmente em outras eras e vai se cumprir de uma vez por todas e última no fim dos tempos, em que nós estamos já nas dores de parto e muito próximos da vinda do anti-Messias. Então, eu achei muito interessante de trazer essas informações para vocês e eu vou deixar aqui um link na descrição de um pastor no qual eu peguei algumas dessas informações, chamado Paulo Won. Eu não sei se ele é coreano ou japonês, mas é um cara muito, muito inteligente, muito legal. Eu só não gostei um pouco do ângulo o qual ele colocou o vídeo dele, um pouco morno demais, de modo que dá a entender que nós não estamos perto do fim dos tempos, o modo como ele fala e enfim. Mas eu gostei muito de várias informações lá, então o mais importante é ter discernimento na hora de pesquisar qualquer coisa. Enfim, então esse foi o conteúdo desse vídeo, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado e sido abençoados e espero conseguir trazer mais vídeos para vocês com mais frequência agora. Então, muito obrigado e que o Criador vos abençoe sempre. Até a próxima.